Olá, admirantes do conhecimento, eu sou o Gabriel e hoje aqui vamos para uma introdução à física. Na física mecânica, pois também mostraremos parte de física na termodinâmica e também na parte elétrica. Mas vamos começar por aqui, na mecânica. Mas a mecânica está dividida em várias partes. E aqui, cinemática escalar, senhoras e senhores, conseguem ler agora? Cinemática escalar. Se conseguirem ler, está ótimo. Já agradeço. Moçada, vamos lá. Vamos trazer para vocês as definições da cinemática escalar. Mas antes disso, vamos ir um pouco antes. Vamos fazer uma pré-demonstração da cinemática escalar. Bem, na física existe a famosa mecânica. Então quer dizer que é mexer com motor de carro, motor de... Também, isso também envolve isso, mas a mecânica não é só mexer com motor de carro. Pode ser mexer com motor de carro, mas antes disso tem que entender como funciona a mecânica. Então, não copiar nada, olha pra cá, não copiar nada. Depois que eu terminar de falar, você pausa o vídeo e copia. Certo? Ou enquanto uma posição boa para conseguir copiar, que eu não estou atrapalhando vocês. Então vamos lá. A cinemática escalar tem a mecânica. A mecânica, ela estuda os movimentos dos corpos. Seja um corpo, esse apagador, esta caneta. Bem, os corpos, a quantidade de corpos é vasta, extremamente vasta. Enfim, vamos em frente. A mecânica é dividida em duas partes. A cinemática, que descreve o movimento dos corpos, ela descreve, aqui ó, colocar em evidência, descreve o movimento dos corpos. E o que é esse f de x aqui, Gabriel? Esse f de x aí, senhoras e senhores, é um negócio de ter função. Porque a cinemática descreve o movimento dos corpos através de funções matemáticas. Porque na física você tem que usar a imaginação. Usar muita imaginação. Einstein usava imaginação. Só que ele precisava de uma ajuda, de alguns caras que ajudavam ele. Ele não fazia o trabalho sozinho, tinha uns caras que ajudavam ele, os auxiliares. E alguns deles eram matemáticos, que passavam a imaginação de Einstein, assim, é uma expressão, passava a imaginação de Einstein para o papel através de cálculos matemáticos. Ou seja, senhoras e senhores, a física não é só matemática, ela depende da matemática, mas você também precisa saber fazer a interpretação física para depois aplicar os cálculos matemáticos. Alright? Alright. Então vamos lá. A cinemática tem uma outra coisa interessante. Ela usa os conceitos de geometria, geocorpos, metria, já é terra. Mas enfim, a terra é um corpo celeste. Geometria, medidas. Geometria mais o tempo. Ou seja, a gente vai usar cálculos geométricos que estejam relacionados com o tempo. Alright? Alright. Dinâmica explica, ela não descreve os movimentos, ela explica os movimentos. A dinâmica é um Sherlock Holmes, porque ela investiga. Investiga o quê, Gabriel? Investiga fatores do movimento, aquilo que causa um movimento. Por exemplo, um carro está se movendo, está andando, está em autoestrada. O que faz o carro se mover? Bem, a roda, o motor, potência do motor. Ou seja, os fatores são vastos, a quantidade de fatores é vasta. Agora, já entenderam isso aqui? Se quiserem copiar, copiem, pausa o vídeo e copia. Enfim, vamos lá. Agora vocês vão entender a diferença entre ponto material e corpo extenso.
Porque um objeto pode ser um corpo, um ponto material ou um corpo extenso. Mas o que é isso, Gabriel? Vamos explicar melhor. Um ponto material é um corpo, é um objeto que tem o tamanho dele desprezível nos cálculos matemáticos. E o corpo extenso é aquele que o tamanho não é desprezível. É importante que a gente... qual é o nome mesmo da palavra? Associar o tamanho dele, nós temos que colocar o tamanho dele nos cálculos matemáticos. Senão pode dar muitos problemas, erros na conta, erros no resultado. O resultado vai ser longe do que é o resultado exato. É bem difícil que chegamos com exatidão em muitos resultados, mas é bom que sejam sempre próximos, não sejam muito distantes. Enfim, senhoras e senhores, vejam só. Eu quero um exemplo. O exemplo de um carro indo da Grande São Paulo até a Baixada Santista. O carro até lá leva, eu não tenho ideia de quantos quilômetros sejam, mas você precisa desprezar o tamanho do veículo, porque você tem que fazer uma conta muito grande, não vai ter necessidade de calcular a conta com o tamanho do carro, porque ele é muito pequenininho em relação a uma quantidade grande de quilômetros, certo? Mas esse mesmo carro, senhoras e senhores, também pode ser um corpo extenso, quando vai ultrapassar um caminhão, por exemplo, ou um outro carro, de preferência um caminhão, pois os caminhões tendem a andar mais devagar que os carros para evitar acidentes de tombar e derrubar toda a carga, e também pois precisarem de um motor mais potente. O carro ultrapassando o caminhão, senhoras e senhores, tem que levar em consideração o tamanho dele, porque aí a distância entre o carro, a distância percorrida do carro até ultrapassar o caminhão, tem que levar em consideração o tamanho dele. E quando um trem, outro exemplo 2, outro exemplo. Quando um trem vai passar por um túnel na ferrovia, ele vai precisar nós vamos precisar levar em conta o tamanho do trem, pois a distância percorrida do trem é o comprimento dele mais o comprimento do túnel. Alright? Enfim. Exemplo 3. Desculpa, estou gritando demais? Perdão. Mas eu gosto de dar essa animação em vocês, senhoras e senhores. O Sol. Suponhamos que isso aqui seja o Sol. E esse pequenininho que vocês não conseguem ler, talvez consigam se vocês tiverem olhos de águia. Eu daqui tenho que olhar bem. Se eu tivesse uma coisa eu não consigo ler direito, porque eu estou perto aqui, mas a câmera não está muito perto. Isso aqui se chama Terra. A Terra onde moramos. Vejam só. A Terra está numa órbita no Sol. Ao redor do Sol. Está orbitando o Sol. O tamanho da Terra vale a pena calcular o movimento da translação da Terra? Levar em conta, consideração, o tamanho da Terra? Não. Mas por que, Gabriel? Porque a Terra é muito pequitita em relação à extensão da órbita dela. É muito pequitita. Muito. Se for Netuno, o planeta mais distante do Sol, mais ainda. É muito pequitito. Agora, senhoras e senhores, o movimento de rotação da Terra, rotação, tem que ser bem da garganta mesmo, para vocês entenderem mesmo, chamar a atenção dos 6. É importante levar em consideração o tamanho da Terra. Porque um corpo girando sobre ele mesmo, um planeta girando sobre ele mesmo, rotação,
ele sempre vai ter que levar em conta o tamanho em consideração. Porque o tamanho, a distância é bem... aflige muito o tamanho, não usar o tamanho do que usar. A diferença é enorme. Por isso criou-se uma lei que não existe, repitam comigo, ouçam de novo, não existe ponto material não é, confundo com corpo extenso, não existe ponto material em eixo de rotação. Não existe. Não podemos usar o corpo em rotação como ponto material, porque ele está sobre o eixo dele mesmo. É como se comparar eu comigo mesmo. Vocês conseguiram entender? Entendeu? Ótimo. Não entendeu, por favor, tirem dúvida. Vocês têm que tirar dúvida se vocês tiverem, gente. Porque muitas vezes o professor chega na sala de aula e fala o seguinte: alguma dúvida? Todo mundo quieto muitas vezes. Aí o professor acha que todo mundo está sabendo. Ou pode ser que você tem vergonha de perguntar, mas não é bom ter vergonha não. Se ele pergunta, o professor não vai te cobrar muita coisa, não vai te cobrar nada. Ou pode ser que o aluno não entendeu nada. Aí o professor fica pensando, será que os alunos entenderam tudo ou não entenderam nada? Poxa vida. É melhor que eles peçam dúvida, tenham dúvida. Porque aí eles entenderam mais ou menos. Porque ou tudo ou nada não dá. Tem que ser um equilíbrio entre eles. Tudo é bom, mas também pode ser nada. Então é melhor um equilíbrio. Agora uma observação, senhoras e senhores. Massa é diferente de tamanho. Ah, que é isso, Gabriel? Isso, senhoras e senhores, é o seguinte. Que você não pode desprezar a massa de um corpo que seja um ponto material. A massa do ponto material não é desprezível. O que é desprezível é o tamanho, mas massa ele tem. Certo? Então, se pegarmos o eixo de rotação ou translação da Terra entre o Sol, a gente não leva em consideração o tamanho da Terra, mas a massa a gente leva. E muito. Então, senhoras e senhores, só mais uma coisa. Antes de terminar essa aula, se eu fosse um professor de vocês, se eu fosse professor de verdade, tivesse na sala de aula, tivesse assim, eu ia fazer o seguinte. Eu ia falar a primeira coisa pra vocês. Se vocês me encontrarem no shopping, em algum lugar público por aí, e me chamarem, oi, professor, tipo, pega o tijolo do segundo andar. Porque tem que me chamar pelo nome. Crédito de um dos meus professores do meu colégio. Um dos meus professores de física. Esse cara é bom. Eu gosto. Então, pessoal, fui!